Querido irmão, querida irmã, paz e bem, a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Então hoje, nosso 6º dia dos 50 dias clamando Pentecostes. Hoje, quinta-feira da 8ª da Páscoa, e hoje nós vamos falar de uma outra ação do Espírito Santo na nossa alma, né? Nós começamos a trabalhar esse tema, o que o Espírito Santo faz na nossa alma. E hoje nós vamos falar dessa filiação divina. O Espírito Santo recebido no batismo é chamado assim, o Espírito de filiação divina. Tanto que nós costumamos até dizer isso, né? Que depois do batismo, nós não somos apenas criaturas de Deus, mas nos tornamos filhos de Deus. Filhos adotivos de Deus. Vamos tomar a palavra de hoje, que está em Romanos 8, versículo versículo 15 e 16. Romanos 8, 15 e 16. Diz assim: Porquanto não recebestes um espírito de escravidão, para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abá, ó Pai. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Que coisa maravilhosa, né? O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então, meus irmãos, essa é uma obra maravilhosa do Espírito Santo. Essa é uma obra maravilhosa da ressurreição de Cristo nas nossas vidas. Quando nós recebemos o batismo, nós recebemos esse espírito de filiação, porque nós então nos tornamos filhos adotivos de Deus. Se diz assim que nós nos tornamos filhos no Filho. Nós nos tornamos filhos no Filho de Deus, no Filho unigênito de Deus. Porque nós nos tornamos filhos no Filho porque recebemos a vida nova do Filho de Deus. No batismo a gente recebeu a vida nova, a vida ressuscitada, a nova criação adquirida por Jesus quando ressuscita dos mortos. A gente recebe isso no batismo. Por isso Jesus é chamado o novo Adão, o unigênito do Pai, o Filho unigênito do Pai, que se torna agora o primogênito de uma nova geração. Ele continua sendo o unigênito do Pai. Mas ele se torna agora o novo Adão, ele é o novo Adão, o primogênito. Ou seja, com a ressurreição de Jesus se inicia uma recriação da humanidade. A nova criação começa com a ressurreição de Cristo. Por isso, o batismo é uma morte e renascimento. No batismo, você morreu no batismo. Né? Aspirai as coisas celestes e não as terrestres, pois vós morrestes. E a vossa vida está escondida com Cristo, em Deus. E no batismo nós morremos. E renascemos, ou seja, recebemos uma vida nova. E essa vida nova que a gente recebeu no batismo é a verdadeira vida dos filhos de Deus. A vida ressurrecta de Jesus, a nova vida. É a vida da nova criação recebida no batismo. E essa vida é uma vida que vem de Deus mesmo. Então nós somos filhos adotivos, mas não como se fosse uma ficção jurídica, como no mundo, quando um homem ou uma mulher adotam uma criança e passam para ela o seu sobrenome, passam para ela seus bens, sua educação, enfim.
seu patrimônio, mas eles não passam para ela a sua vida biológica, a sua vida mesmo. Mas essa vida nova que a gente recebeu no batismo, a gente recebe uma vida que é uma comunicação da vida de Deus mesmo, é uma vida que vem de Deus mesmo, é uma participação na natureza divina. Então, a filiação adotiva divina, ela é algo mais parecido com a filiação biológica, por assim dizer, onde os pais comunicam a sua vida biológica, comunicam a sua identidade biológica ao seu filho. E nós recebemos essa vida, nós somos filhos no filho. Então, olha o versículo 16, o Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo, ele realiza essa ação na nossa alma e faz com que nos sintamos filhos, nos convence de que somos filhos. Então é por ação do Espírito Santo que podemos ter de verdade, não só como uma coisa apenas intelectual, mas de verdade, fazemos a experiência de nos sentirmos filhos, de nos relacionarmos com Deus de um modo filial. É o Espírito Santo que desperta em nós essa confiança filial, esse modo filial, íntimo, de se relacionar com Deus como os filhos se relacionam com seus pais. E até mesmo como as criancinhas se relacionam com seus pais. Né? Esse é um termo usado pelas criancinhas judias. Elas chamam os seus pais de Abá. Abá, olha o versículo 15. Porquanto não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos Abá, Pai. O Espírito está em nós e nos faz com que nos dirijamos ao Pai assim, Paizinho, Paizinho, com piedade filial, com amor filial. O Espírito Santo está em nós e clama em nós Abá, Pai. Nós clamamos Abá, Pai, por ação do Espírito Santo. Então, esta é uma ação do Espírito na sua alma. Quando você recebeu o Espírito Santo no batismo, você recebeu essa ação do Espírito. O Espírito fez isso com a sua alma. Ele realizou uma espécie de modificação na sua alma. Ele realizou uma espécie de segunda natureza na sua alma. Ele realizou uma mudança na sua identidade, no seu eu. O seu eu mudou. Você não é mais o mesmo que você era antes do batismo. É uma ação do Espírito na alma da gente. Por isso o batismo imprime um caráter, uma marca indelével. Que coisa linda! E esse programa é Clamando Pentecostes. Pentecostes é a experiência do derramamento de tudo isso. É a experiência de uma ativação de todos os dons recebidos no batismo. É a experiência dessa manifestação, de começarmos a viver mesmo aquilo que recebemos, de não ficar em nós, mas inativo. Essa é a grande experiência de Pentecostes. Então, desde já devemos pedir isso ao Senhor. Vamos pedir isso ao Senhor hoje. Vamos dizer desde já, Senhor Jesus, dá-nos essa graça de assumir aquilo que somos desde o batismo. O Espírito Santo age em nós, fazendo de nós verdadeiramente filhos. Vai dizendo, Senhor Jesus, eu te louvo porque eu sou filho. Em ti, Senhor Jesus. Na sua vida ressuscitada, eu sou filho de Deus, eu não sou mais apenas criatura. Dá-me essa graça de viver como verdadeiramente um filho de Deus. Dá-me essa graça de perceber essa ânsia do Espírito na minha alma, do Espírito que clama, Abá, Pai, Abá, Pai. Abá, Pai, dá-me a graça de assumir essa voz do Espírito dentro de mim. Dá-me a graça de assumir esse modo de se relacionar com o Pai que vem do Espírito dentro de mim.
dizendo: Abá, Pai, Paizinho, Paizinho querido, Paizinho do meu coração, Paizinho, meu Pai, desperta em mim, Senhor, nós pedimos neste momento, batiza-nos no Espírito Santo, inunda-nos, que essa graça, que esse espírito de filiação adotiva, divina, seja liberado em nossa mente, em nosso pensar, em nosso sentir, para que nos sintamos filhos, para que nos vejamos como filhos, para que nos entendamos assim, que você se veja como filho, que você se sinta filho. Ó Senhor, batiza-nos no Espírito Santo e que seja liberado em nós esse espírito de confiança filial, como aquela criancinha que confia no seu pai, que se sente seguro o tempo inteiro. Dá-nos essa graça de nos sentirmos seguros, amparados, governados, sob o olhar do nosso Pai. Tudo isso vem do Espírito, tudo isso não vem de nós, mas vem do seu Espírito. Por isso nós pedimos, batiza-nos, batiza-nos hoje no Espírito Santo, inunda-nos com o Espírito Santo. Desejar muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Amém. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus.